Bom dia, bom dia. Estamos nos despedindo de Minca, Serra Nevada colombiana, norte da Colômbia. E hoje a missão é chegar em Santa Marta, onde foi realizada a primeira missa cristã aqui na América. Nossas primeiras horas aqui em Santa Marta, estamos num pueblo ao lado de Santa Marta, Rodedo, e é mais tranquilo. Uma prainha aqui, ó. Isso aqui já é o Mar do Caribe já. Vai rolar um pôr do sol. Mozão, se preparando aí para dar um tibum. Água quentinha? Mais ou menos. Cartagena tava mais quente, mas não chega a ser um geladão, não. Só não é quente, no caso. Eu ainda não senti não, vamos lá, vamos dar um mergulho. E lá no final tem algumas praias que a gente está querendo explorar, que é Praia Blanca e Praia do Inca. Essa Blanca é só trilha, a do Inca a moto chega. É isso aí, essa cidade tá quente, vamos dar um mergulho aí. Só melhora. Cada minuto que passa o sol vai baixando, vai ficando mais perfeito, né? Sim, sem palavras. Um momento de contemplação e meditação e agradecimento. Mais um dia. E a praia foi até enchendo conforme foi baixando o sol. Pelo visto é bem comum, obviamente, né? As pessoas virem pra cá pra apreciar esse lindo pôr do sol, que é perfeito, realmente. Subir um dronezinho. Aproveitar este lindo pôr do sol. Tá perfeito. Essa é a situação de quem quer ir pra praia, levar um isopor.
Só que tá de moto. Vender cerveja na praia. Tudo se dá um jeito. Quem quer, dá um jeito. Deu certo? Não sei. Vamos ver. Tá dando. Acho que deu certo, sim. Agora em Bahia Concha, aqui no Parque Tayrona. Aqui o valor da entrada é 7 mil pesos, mas é só do seguro, você não paga a entrada. Então é uma praia que você não precisa pagar a entrada no parque. E o estacionamento para moto custa em torno de 5 mil pesos. Vale a pena vir de moto, sai bem mais barato que os passeios oferecidos na cidade. Se você tiver com seu carro, venha de carro. E foi bem tranquilo o caminho, rapidinho, né? Sim. Muito. O comecinho da estrada foi um pouquinho pior, mas depois... A estrada de chão, são 5 km de estrada de chão, mais ou menos, para chegar aqui. Muito tranquilo. E já compramos um... O que É tipo um croquete, um bolinho de queijo, assado ou frito, e com a cervejinha que a gente tá aqui. Aqui a gente comprou por 4, vai vender por 15. E a cerveja aqui a gente vai vender 20 mil cada uma. Ah, e não pode vidro no parque, não pode drone... Não pode nada. Não pode nada. Tá certo, né? Tem que preservar o parque, tá certíssimo. Agora temos uma caminhadinha de uns 20 minutinhos. Isso porque ela é mão de vaca. Não quis pagar 5 mil pesos pra gente ir no carrinho de golfe. Foi você mesmo que não queria. Você falou, não, vamos, a gente toma uma cerveja. Vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício, só 1 quilômetro só. É. E vamos tranquilo. E tá tranquilo, não tá com tanto sol, tem bastante verde, tá bonitinho. Experimentando aqui o nosso almoço. Parece um pãozinho frito com queijo, né? Parece orelha de gato. Salgada. Pra quem não é do sul, cueca virada. Alguma coisa assim. E só não chegamos no queijo ainda, mas a princípio parece bom. É bom. Muito bom. Vocês querem? Trouxemos a nossa cervejinha, isopor na moto. Essa aqui é diferente, ela é de trigo. Muito boa também, né? É, essa é a melhor cerveja da Colômbia. A dourada ainda acho melhor do que a de trigo. Eu prefiro cerveja de trigo, acho a dourada mais leve. A preta da Clube Colômbia é muito boa também, eu gostei. São todas muito boas. Mais docinha, né? Eu gosto. E esse lugar ele me lembra muito Ilha Grande no Rio. Muito semelhante assim, o estilo, a coloração da água, a temperatura, a vegetação. Não, acho que Ilha Grande é mais gelada, né? Não, é quente. É quente. A parte de dentro é bem quente. A parte de Angra é bem quente a água. A parte de fora que pode ser um pouquinho mais gelada. Mas é bem similar. É muito bonito. A gente está... encantados, né? Estamos encantados. Que chévere, que chévere. Aprendemos uma palavra nova. Uma palavra nova em espanhol. É chévere. É como se fosse que massa, que supimpa, legal, tipo supimpa. Que supimpa, sabe? É mais ou menos isso aí. Então tudo que é muito uau é
Chévere. Vindo pro norte da Colômbia. Dá pra ver o pezinho. A água perfeita. Temperatura boa. Temperatura boa. Ela é mais geladinha do que Cartagena ali pra cima, né? Ela é perfeita. Uma pena que parece que o tempo tá querendo fechar, mas dá pra aproveitar bastante. A água é muito linda. Dá pra ver o fundo tranquilamente. E hoje é uma terça-feira, então tá bem tranquilo em questão de movimento de pessoas. Nos falaram que final de semana realmente fica mais cheia por ser próximo da cidade e por ela ser pública, você não precisa pagar nada para entrar e conseguir chegar até ela de carro também. Então, antes de você vir, confira se o parque não vai estar fechado na época. Fevereiro eu sei que é a primeiro... Fevereiro e novembro, a outra data eu não lembro. Eu acho que é junho. Agosto. Acho que é junho. Mas aí, quando você for ver, você dá uma pesquisada, Dá uma pesquisada. Exatamente. Agora a gente vai ficar aqui, curtindo a praia, sem hora pra voltar, passar o dia. Esse paraíso. Final do passeio aqui no Parque Tayrona, arrumando as coisas da moto, colocando capacete. E aí, amor, o que você achou? Achei bom, foi ótimo o passeio, valeu muito a pena. É a forma mais econômica da gente conhecer Bahia Concha, que é a praia mais próxima de Santa Marta. E agora arrumar as coisas e vamos lá tentar organizar algumas coisas agora à tarde. Tá cedo ainda, só que o tempo começou a fechar de um lado, a gente pegou até chuva, né? Pegamos chuva. Então preferimos voltar para casa, organizar o que tem para organizar e fazer o nosso almoço também, né? São umas 3 horas da tarde já, a gente tá aqui desde amanhã e vamos para não pegar também trânsito, o pessoal saindo. A praia deu uma enchida. Verdade. Ficou tão confortável como eu estava de manhã cedo. Mas valeu muito a pena, a praia é linda, a água é cristalina realmente. E apesar do vento, não estava ventando lá na praia. O vento tá forte, mas lá na praia não estava tão forte assim não. É uma área protegida, né? Bem cercada de montanhas, então acaba protegendo bastante ali a região. Aqui na Quinta São Pedro Alejandrino, é uma fazenda construída em 1608 e aqui nesse local Bolívar escolheu morrer. Foi onde Bolívar morreu. O corpo dele não está aqui, já está na Venezuela. Santa Marta, na costa caribenha da Colômbia, não é apenas um paraíso de praias e montanhas. É também um cenário dos últimos dias de um dos maiores líderes da América Latina, Simão Bolívar. Aqui, na Quinta São Pedro Alejandrino, Bolívar passou seus momentos finais em 1830.
O libertador que sonhou com uma América unida e independente chegou debilitado, vencido não pelo campo de batalha, mas pela tuberculose e pelo peso das desilusões políticas. Hoje, a Quinta é um museu e um memorial à luta do legado de Bolívar. Caminhar por aqui é sentir a presença de um passado grandioso, marcado pelo idealismo, pelas batalhas e pelo sacrifício. Um lugar onde a história não é apenas contada, mas vivida a cada passo. Bolívar nunca foi um homem comum. Ele era movido pelo desejo de liberdade, pelo impulso de romper fronteiras e desafiar o destino. Um guerreiro incansável que atravessou montanhas e desertos, cruzou oceanos e até enfrentou impérios. Sua vida foi um ato de coragem e inquietação de alguém que nunca se acomodou, que sempre buscou mais, que viveu intensamente até o fim. E mesmo na morte, seu espírito segue livre, inspirando aqueles que ousam sonhar e lutar por algo maior. Estamos agora saindo, nos despedindo aqui da Quinta. Esperamos que vocês tenham gostado dessa historinha de Bolívar. Curta, mas espero que vocês tenham gostado. E um pouquinho dessas imagens aqui do Museu da Quinta, Dom Alejandrino. Foram 27 pesos para entrar. Por pessoa. Por pessoa, dá quanto mais ou menos em real? R$35. E tem estudantes aqui que fazem o trabalho de guia e o pagamento, a gorjeta aqui é voluntário. E é isso, foi bem legal, foi interessante. Tem várias iguanas aqui no... Vocês devem ter visto aí nesse vídeo. Várias iguanas aqui no jardim. Bem legal, divertido. Valeu a pena ter vindo. Valeu saber um pouco mais da história da América do Sul e do grande libertador Simão Bolívar. Chegamos agora em Santa Marta, a motinho está aqui atrás. Estamos bem no centrinho, é um estacionamento público, a gente se sentiu seguro de botar a moto aqui. Vamos tomar um suquinho agora, um jugo de maracujá e vamos dar uma passeada aí pelo centrinho de Santa Marta. Fica as imagens. As primeiras impressões do centrinho, muito andando cedo, de moto. Muito mais comparado com Cartagena e com Barranquilha, é mais tranquilo. É uma cidade mais calma. E parece até a sensação de segurança melhor do que a gente teve nas outras duas cidades. Exatamente. Embora não tenha acontecido nada em nenhuma das outras duas cidades. Mas só uma impressão. É a impressão, a sensação que a gente sente, né? É isso aí. E venta muito. Venta muito. Agora aqui no centrinho de Santa Marta, em frente ao letreiro I Love Santa Marta. Ali ao lado tem um porto. Eu imagino que aqui fique mais cheio mais tarde, porque o sol tá pegando, né? Tá muito quente. Tá muito quente. Agora a gente vai ali na praça, do outro lado ali. A Praça Bolívar. Vamos conhecer agora a Praça Bolívar ali e ver se a gente consegue entrar na casa da aduana, o Museu do Ouro. Sol um pouquinho. E como a maioria das praças aqui da Colômbia, e principalmente aqui em Santa Marta, estamos na Praça Bolívar, o Libertador. Tem muita homenagem a ele pela Colômbia inteira. Infelizmente,
não vai ser possível a nossa entrada ao museu. Só abre de Terça a sábado. E hoje é uma segunda-feira. E felizmente. a gente já tem programação para terça e quarta. É, isso aí. Vai ficar para a próxima Vale a vinda pena. aqui em Santa Marta. Hasta luego, Casaduana. Esse aqui é o Parque de los Noivos. Você vem com a sua noiva aqui, dar uma passeada no final da noite, no início da noite, né? E no final também. Cheio de barzinho, essas construções pintadas de branco. Um lugar bem tranquilo e um dos pontos turísticos de interesse aqui em Santa Marta. Chegamos aqui na Catedral de Santa Marta, toda de branco, só que infelizmente está fechada. Não vamos conseguir entrar. E como está escrito aqui na placa que fica embaixo da estátua do Bolívar, ele foi libertador da Colômbia, do Equador, Panamá, Peru e da Venezuela, e também foi fundador da Bolívia.